pessoal, tudo bem? Estamos aqui na escola Elvira Santos de Oliveira, um dos grandes primeiros colégios estaduais do estado de Itapira. Estamos fazendo uma live, Vozes pela Paz, transformando escolas e comunidades em espaços seguros e livres de violência. É um curso de extensão em que eu desenvolvo na Faculdade Uniaselv, minha terceira extensão. E eu chamei aqui hoje duas pessoas especiais, nossa aluna também, eles vão se apresentar para a gente fazer um bate-papo sobre esse assunto tão importante, né, nos dias atuais, para a nossa sociedade, em que vocês também podem estar participando, fazendo suas perguntas. A gente está aqui aberto para uma discussão bem bacana. Então vamos lá? Bom dia, meu nome é Edivaldo, eu moro em Itapira já há uns 20 anos, um pouco mais. E trabalho como professor de História e nesse momento eu ocupo o cargo de coordenador de gestão pedagógica do ensino fundamental dos anos finais, aqui na escola ESO. Eu sou Zé. Pode falar. Eu sou a Sofia, estou cursando o terceiro ano do ensino médio e sou daqui de Itapira. Bom dia a todos, eu sou a Cristiana, eu não tenho histórico como aluna desta instituição, mas aqui eu fui professora de língua portuguesa, eu fui coordenadora do ensino médio, eu fui vice-diretora e também trabalhei como substituta de diretora no período em que a Eliane Pérez foi diretora aqui nesta escola. E no momento eu sou finalista do curso de Direito da Uniese. Esqueci de mim também, né, gente? Eu sou arte educadora, eu sou formada em pedagogia, estou terminando, né, o curso de sociologia, atuo na educação faz um bom tempo também, mais ou menos uns 15 anos entre particular e escola pública. Trabalhei em entidades assistenciais também aqui de Itapira, e onde a gente trabalha em três vertentes totalmente assim diferentes e aprende muito, né, nessas questões educacionais da cidade. Então, entre escola particular, pública e entidades assistenciais. Eu acho que a gente deve trazer todos esses montantes agora para o nosso bate-papo aqui. Então, o que a gente pode estar conversando aqui, professores, Sofia, sobre a violência, né, verbal nas escolas públicas, estaduais, todas particulares também, mas hoje mesmo o foco é as escolas públicas. O que ocorria antigamente, né, e hoje nas questões dos celulares, né, que eles trazem os aparelhos para a escola, eles fazem uso do aparelho constantemente, estão na escola e até podem começar uma discussão dentro de sala de aula ou fora aqui, através dessa parte aqui, ó, do bullying, que acho que afeta a maioria dos alunos, né? O que a gente tem para conversar sobre isso? Bom, de minha parte, a gente primeiro tem que fazer um questionamento do que a gente considera violência, né? Então, se você for, não precisa nem pegar um dicionário, mas se você pegar a palavra por si só, quando você viola o direito do outro, né? Ou alguma regra que está sendo estabelecida no local. Então, quando a gente vem falar aqui sobre o convívio na escola, você tem que pensar nos 4 pilares da educação. O aluno, quando chega, ele dentro dessa estrutura, ele tem que aprender a aprender, ou seja, ele tem que se tornar autônomo, protagonista. Depois ele tem que aprender a fazer algo, então quando ele executa algo daquilo que ele aprende no convívio, né? Depois ele tem que aprender a ser, ele vai começar então a ser autônomo no ponto de vista no qual ele sabe onde ele pode ou não fazer uso de determinada coisa e tem que seguir também uma regra. Sim. E depois o melhor de tudo é o chamado aprender a conviver, e aí a gente encerra esse ciclo. Diante dessa situação, aí a gente vai colocar aqui como que é o convívio numa escola. Então, numa escola, você está aprendendo a conviver também, como eu acabei de dizer. Nesse caso, você vai ver que vai ter, então, o contato de famílias que são diferentes. Cada uma teve uma formação dentro da sua estrutura. E, lógico, cada um tem os seus valores também. Embora a maior parte dos valores sejam semelhantes. De respeito, né? De educação básica, que não seria a educação escolar. E diante disso tudo, a gente passou por um momento que foi um pouquinho complicado há pouco tempo atrás, da pandemia. Onde o celular acabou se tornando vital, né? Ele foi vital para ensino, foi vital para comunicação,
uma vez que as pessoas entraram no isolamento. O fato que a dose foi maior do que o necessário. E aí as pessoas começaram a ficar cada vez mais dependentes desse recurso, desse dispositivo. Nesse caso e nesse contexto, o que acontece? Se tornou uma peça da sua vestimenta ter um celular. Né? Você é capaz de voltar para casa atrasar de um compromisso porque você esqueceu o celular em casa. Exato. E os alunos não são diferentes. Por quê? Porque junto com isso vem essas plataformas de rede social, TikTok, né? Shorts do YouTube, o qual fica incentivando você ver vídeos curtos que atraem a tua atenção. Às vezes nem tem coisa que você está procurando, não aparece lá, você já desvia, você perde totalmente o foco. E além disso, todo o conteúdo que vem nem sempre é um conteúdo muito educativo. E muitas vezes vão te encaminhar para outras plataformas, inclusive. E nessas outras plataformas você vai ter contato com o linguajar, com um tratamento ruim de uma pessoa com a outra. Então aquele aprender a conviver vai por água abaixo. A pessoa começa a conviver de forma virtual e começa a ver que se torna o normal, vai se normatizando algo. Até seguir os influencers, né? Influencers, não sei do que é ainda. E o cara se torna um deus, inclusive, Sim. né? Em qualquer coisa que ele faz. Eles começam a acompanhar a Seja vida bom ou e não, se basear na vida do quer influencer. fazer igual porque acha que vai estar dentro desse grupo de pessoas que vão se tornar visíveis. Porque o celular, por exemplo, ao mesmo tempo que ele se torna visível numa rede social, ele te torna invisível como ser social, dentro de um contexto humano. Você não quer se lidar totalmente diferentes, né? São coisas bem diferentes. Antes de você começar, só para concluir aqui. Então daí começa lá, no início do papo aqui. O que é então violar? É quando você vai e adentra num espaço que já não é teu. Então se eu for tirar uma foto tua e fazer um meme, por exemplo, eu tenho que ter no mínimo o seu consentimento. Exato. E se você não der o consentimento, isso já se torna o chamado cyberbullying. E aconteceu com um professor ano passado, minha Aconteceu colega, ano fez passado. isso. Aconteceu esse ano, está acontecendo nesse exato momento, em algum lugar aqui. Porque isso se tornou uma coisa Na sala de aula, normalizada. ainda os alunos de outra escola disseram para ela que tinham feito isso com ela. Ela falou que mostraram. Nossa, aí deu um problema Só que sério. isso tem um problema, Sim. um problema pior ainda. Quando a gente está falando disso, daí a gente vai chegar numa ponta disso daí tudo, no qual a violência vai se tornar então física. Por quê? Porque, eu falo algo aqui para vocês. Daqui a pouco ficou entre a gente não saiu desse espaço, eu venho e falo, desculpa, aquilo que eu falei não é válido, eu quero me interpretar. Pessoal. Tá legal. Só que hoje no celular, o que acontece? Você tem WhatsApp ou alguma coisa nesse sentido, Telegram, ou Facebook, Instagram, ou alguma coisa que vai te tornar visível no mundo virtual. Aí eu mando uma mensagem para você. Aí você colocou num grupo. Esse grupo tem várias pessoas. Essas pessoas mandaram para outros grupos, outras pessoas. Viral, né? Agora, como é que eu faço para voltar atrás disso aí? Então é nesse contexto que a gente vai falar que o abuso do cyberbullying acaba... Porque cada um que vê um vídeo, algo, algum comentário de alguém, vai ter uma interpretação. Eu falo uma frase, hoje vai chover. Um cara que trabalha de pedreiro, está fazendo um serviço externo, é o horror, não tem como ele trabalhar. Para um cara que está na agricultura, é bom. Mas aí eu não completei a frase. Hoje vai chover só de noite. Exato. Então, você entende? Então o que eu quero dizer isso aí? A mensagem, como ela chega, ela é interpretada da maneira como ela veio. E depende muito de cada pessoa como interpreta essa mensagem. Então é muito importante a gente abordar também no decorrer aqui a questão do convívio. Do convívio principalmente não Os só na escola. problemas da De convivência forma na geral. escola Porque a escola ela é só o começo. A gente fala que dentro da LDB 9394/96, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a educação ela é uma coisa fundamental que deve ser exercida pela família e pelo Estado, né? Tem esse lado aí. Por isso que eu gostaria de acrescentar a questão do Estado. Então, eu penso, quando eu estava no magistério, eu me aposentei há 5 anos, fez 5 anos agora no mês de agosto de 2024, e eu comecei como estudante do curso de Direito em 2019. Sendo que eu tranquei matrícula no ano passado, voltei este ano e vou concluir em junho do ano que vem. O que é que eu percebia antes, mas hoje para mim é muito mais
claro, é nítido isso para mim. Muitas vezes as famílias matriculam os alunos nas respectivas escolas, então, claro, estou me referindo ao ESO agora, mas quando matriculam seus filhos numa unidade escolar, o que fica esquecido ou não muito lembrado? Que dentro de uma unidade escolar existem regras. Então, por exemplo, o que é que nós, Edivaldo, percebíamos, no caso você ainda percebe isso, eu percebia, num dia de reunião de pais e mestres, super importante aquele dia, aquele momento, aquela possibilidade de trocas de ideias, as discussões. Muitos pais chegavam, eu tenho que ir embora, cadê o responsável pela sala do meu filho? Eu não posso ficar. Nem vinham, né? Eu preciso ir. Ou muitas vezes nem vinham. O que é que eu percebia como vice-diretora? Como vice-diretora, eu era responsável por enviar ao Conselho Tutelar daqui de Itapira a situação daqueles alunos que já estavam totalmente estourados em faltas. Era o meu dever elaborar os relatórios, alunos por alunos, e enviar isso para o Conselho Tutelar. Muitos pais apareciam aqui na escola depois, poxa, eu fui encontrada pelo Conselho Tutelar porque meu filho está estourado em faltas. Como assim? Então, o pai não sabe da realidade do filho, o pai não sabe o que o filho tem feito na escola. Então, para finalizar esse meu momento de fala, o que eu penso que é mais do que necessário, é urgente isso, haver essa união. Eu acredito muito no grupo, eu acredito muito no coletivo. Então, o Ministério Público, mais o Conselho Tutelar, mais a escola, unidade escolar como um todo, com todas as regras existentes dentro da escola, e a família, gente. Os alunos têm chegado para as escolas, sendo que a escola não tem o dever, ela não tem a obrigação da educação básica que a família deve acrescentar. O formal é responsabilidade da escola, mas as regras, os valores, os princípios têm que vir da própria família. Entenderam? É isso. Aí a gente entra aqui também nas questões raciais da escola, que a gente vivencia bastante. Você quer falar, Sofia? Hoje a gente... Voltando ao assunto que ele tinha falado do celular, hoje em dia aumentou muito, muito mesmo. E a gente não consegue, não só eu até que consigo, né? Mas muitos alunos não conseguem fazer uma redação. Porque a gente faz a redação pelo celular. Então escreve abreviado, não sabe escrever a palavra corretamente. Aí chega no Enem, não sabe interpretar o tema. Porque vai procurar no ChatGPT na hora que é pra fazer aqui. Então, esse uso do celular atrapalha muito, muito. E não só na redação, fazer uma conta, não sabe. Porque vai pesquisar no celular. Tudo. Tudo é a base. E é um atrativo, né, que nós, professores, estamos dificilmente, sim, não estamos conseguindo competir com eles, com o celular. E aí a gente acaba discutindo, né, gerando uma discussão em sala de aula. A gente tem que contornar o assunto dizendo que o professor gosta muito de você, por isso que quer conversar com você. A gente acaba orientando eles aqui nas férias, acaba largando esse aparelho, fazendo o que eles gostam de fazer, jogar futebol, fazer um piquenique, caminhar, fazer um esporte. E eles acabam debatendo com a gente, vem tirar o celular de mim. Então a gente fala, não quero discutir com você numa sala de aula, mas a gente faz isso pro próprio bem do aluno. É
essa competitividade a gente não está conseguindo mais. Agora, não sei se vai ter uma lei ano que vem que proíbe os alunos de fazer o tal uso. Sendo que a gente sabe que teve um investimento monstro, né, na tecnologia do Estado e o nosso Estado acabou ficando para trás. Em língua portuguesa, principalmente do Enem. Outros estados onde pegaram, palparam, a gente está hoje aqui, ó. A gente escolheu uma biblioteca para fazer a live. No palpável, né, no livro, na leitura, os alunos se identificavam muito melhor do que pegar até a falta de atenção que o Edivaldo disse, né? Você está lendo alguma coisa, apitou ali, aqui, eu vou ver o que aconteceu na rede social. Eu vou ali, vou no Instagram, ou eu vou no Facebook, vou dar uma olhadinha torta ali. Não que não seja para investir no aluno, porque a tecnologia a gente sabe que hoje a gente não vive mais sem ela. É para tudo. Tudo é tecnológico na nossa vida, na nossa casa, em mercado, em shopping, em carro. A gente acaba não ficando mais sem ela. Pode continuar? Vamos. Bom, são vários pontos aqui que a gente pode abordar, né? Esse é um assunto que não vai acabar tão cedo se a gente começar a falar o que deve. O primeiro deles eu vou citar aqui uma palestra que eu gostaria de participar, que é do Mário Sérgio Cortella, vocês já ouviram falar, né? Sim. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Já. Ele fala que a família está passando por um processo de despamonialização. Você sabe o que é pamonha? Ô, delícia! Eu sei, Pamonha? por causa do Do que é feita a Clóvis de pamonha? Barros. Milho. Clóvis de Barros também aborda essa Milho. questão da pamonhalização. Então, mas no caso Aborda aqui é isso. despamonhalização. Despamonhalização. O que Pamonha, o que seria isso? É o seguinte, ele vai citar um exemplo de uma família que morava no interior, né, que era normal eles terem uma plantação pequena lá de subsistência, né, com planta só para o próprio consumo, e daí a família reunia em um determinado momento que ia colher o milho verde, e aí o pessoal se reunia, todo mundo lá colhia lá as espigas de milho, uma turma tirava as palhas, o outro ficava lá ralando, e nesse meio tempo eles riam, um brigava com o outro, havia discussão, tinha conflito, um lembrava de alguma coisa que era sentimental, chorava. Então era um dia que depois acabava com todo mundo se alimentando. Então isso era uma construção de um dia de uma família, ele quis dizer nesse exemplo. O que ocorre hoje? Ocorre hoje que se a gente for falar da questão aí de família, né, da estrutura que teria que estar presente, como você colocou, o fato de um pai ser chamado para uma reunião, ele fazer de conta que está vindo por uma obrigação, por uma Sim. mera assinatura e não pelo contexto de saber da vida Não do pelo próprio interesse, filho. que Então, deveria ser primordial, né? Pior, da questão humana, de ver que é o Sim. filho ou filha que está aqui e saber o que está se passando, né? As pessoas elas vão se ausentando cada vez mais da vida. Eu pergunto para vocês, quantas vezes você estava se alimentando com o celular do lado? Várias. Então, todo mundo. Agora, você se toca, faz uma autoanálise e fala assim, não, peraí, eu estou exagerando, na hora de comer, eu tenho que pegar uma técnica mindfulness, do tipo, eu estou aqui e vou fazer aquilo que eu estou aqui agora fazendo. Só que se a gente não conseguir investir Se nisso, policiar, né? se Nossa. policiar no caso, a gente vai continuar replicando e criticando só, na forma de ser humano aqui. Aí quando a gente vai pegar esse caso da família que está presente, aí são criadas leis. Só que lei não tem sentido nenhum se as pessoas não seguirem. Essa é a minha preocupação. Se não seguir, não adianta nada. Teve um amigo meu que era professor aqui, um tempo atrás, um amigo dele foi para Disneylândia. Uhum. E aí ligou para ele, ô, fulano de tal, tô aqui na Disney. Ou aqui, se jogar lixo na rua, leva uma multa e pode ser até preso. O fato é que aqui também. Aqui também. Só que qual a diferença de um local para o outro? Aqui as pessoas fazem vista grossa para qualquer tipo de lei. E pior ainda, as pessoas que estão dentro do serviço público, a maior parte delas não tem preparo. Você pega um conselho tutelar, e não estou querendo criticar em nenhum momento o conselho tutelar, as pessoas elas precisariam ter uma formação para saber o que realmente elas podem ter direito ou não. O conselho tutelar foi ganhando, né? Você citou o conselho tutelar, estou colocando Sim, aqui. sim. Foi ganhando aqui um conhecimento de que seria punitivo, quando na verdade teria que ser algo que vai te acolher, que vai dar suporte a uma Exato. família, para o aluno e coisa do tipo. Não punir, né? Não só Punir o punir. aluno. Só A interrompendo promoção um minutinho. social. Só para Exatamente. concluir, ela também é o mesmo caminho. Só que o que figura
vou no conselho, alguma coisa eu fiz de errado. E as pessoas que estão no conselho ainda se revestem dessa fantasia e acham que também realmente esse é o caminho. O que eu percebo, Edivaldo, como eu falo, eu tinha a visão do magistério e a minha visão, ela foi ampliada com o direito. O pontapé inicial para eu pensar no curso de direito foi a minha experiência como vice-diretora. As pessoas me perguntam, por que você escolheu o direito? Por que você escolheu o jurídico? O pontapé inicial foi a vice-direção. Quando eu elaborava os relatórios, quando eu procurava pelo conselho tutelar, quando eventualmente eu tinha que fazer um outro relatório que iria para o Ministério Público. Por quê? Porque essas questões de violência, elas são tratadas pelo Ministério Público. Então, o que eu penso que falta para as famílias? Não enxergar o conselho tutelar, não enxergar o Estatuto da Escola, não enxergar o Ministério Público somente como algo punitivo. Mas eu percebo isso dentro da escola, eu percebo isso no dia a dia, na nossa realidade, conversando com as pessoas. Muita gente chega para mim e fala, mas você já trabalhou no magistério, você já foi professora, você já foi coordenadora, você já foi vice, você já substituiu o diretor, você não se cansa de leis? Você não se cansa de regras? Não é uma questão de nós não nos cansarmos, não é isso. Existe a questão da necessidade do respeito. Existe a questão de você seguir para você ser um ser humano melhor, um cidadão melhor, fazer um esforço para a sua família ser melhor, para o seu ambiente de trabalho ser melhor, para a sociedade ser melhor. Então eu penso que falta esta visão do melhor. Por quê? Porque você obedece uma regra, você não faz somente por você, você faz pelo seu grupo, você faz pela coletividade. A meu ver, falta essa visão do coletivo. E enquanto essa visão sobre o coletivo, ela não for ampliada, ela não for levada a sério, eu acredito que essa melhoria não vai ocorrer. E eu fico muito triste com tudo isso, porque eu posso ser vista como estudante finalista de direito, mas eu sou professora. Uma vez professora, sempre, eu falo isso para todas as pessoas. Quando me perguntam, profissão, professora. Mesmo aposentada, professora. Sempre sim. Professora. Ah, mas você não está fazendo direito? Sim. Você será advogada? Acredito que sim. Mas eu sou professora. Eu só tenho essa visão ampliada por conta do jurídico, mas eu penso, gente, que educação é a base. Quanto tempo a gente tem contato? Desde quando nós éramos professores, depois coordenadores, tem aí quase 20 anos. A gente sempre lutou por uma realidade melhor, por questões mais justas, e nós continuamos lutando. Eu acho isso muito importante. E a punição seria a última fase, né? A punição, ela é consequência. A punição não é causa. Então eu penso que falta essa visão. Políticas públicas. Exato. Muitas pessoas chegam dentro da escola, vamos supor, você atende pais. Eu falo você, direção, a gente sabe que essa questão de atendimento a pais, a vice-direção responde por isso. Eu falo você enquanto gestor, enquanto hierarquia aqui dentro desta escola. Muitos pais chegam aqui, Ju, pais, eu falo famílias, né, responsáveis. De que maneira que eles chegam? Armados. Eu não digo armados com arma de fogo, com arma branca. Não, eu digo verbalmente. Mas o que aconteceu? O que meu filho fez?
O que minha filha fez? O que meu filho aprontou? Mas será que eles por não que eu tô sabem aqui? Mas eles sabem o que os filhos são dentro de casa? Nem sempre. Ou vem aqui e Nem sabe sempre. que é? Mas aí você pode falar melhor sobre isso. Sofia, quer falar? Sofia. Eu acho que os pais conhecem os filhos que têm, né? Eu acho que aqui na escola é um reflexo do que é em casa. Então, eles vêm aqui porque eles vão falar o que vem na frente, assim. Mas eles sabem os filhos que eles têm. Então, eles falam porque é uma defesa deles. Eles não querem escutar a realidade. Entendeu? Eu vejo o seguinte, na verdade, o mundo todo ele vive dentro de uma questão de consciência coletiva. Como que funciona isso? Nunca algo vai se tornar tão ruim, porque sempre tem uma maioria que vai ver, opa, chegou no limite, vamos pensar melhor, talvez esse caminho aqui vai ser autodestrutivo. Porque o ser humano, primeiro, ele tem a autopreservação, começa por aí. Quando se trata da família, que é um núcleo menor, quando o pai vem aqui, que você cita a questão de ele vir armado com pensamentos, né? Não armado de fato, você desarma ele. Por quê? Porque você vai acolher, que é o que acontece. Vamos pegar um caso aqui, um exemplo bem prático que eu já vivi, não vou falar que é desse ano, tá bom? Foi em outra oportunidade. Um aluno foi pego por uma professora dando um soco no outro aluno. Vamos analisar esse contexto aqui de violência física, agressão Dentro direta. da escola. Dentro da escola. Dentro da escola. A professora pegou o aluno dando soco no outro e levou para a direção. No primeiro momento, sem falar de todo o contexto, esse aluno que deu o soco, ele foi o único agressor aqui. Ele é um agressor, está errado, ok? Mas aí, ao analisar, porque existe também o chamado Manual de Normas e Procedimentos dentro de uma escola, o qual foi substituído pelo Protocolo 179. Esse Protocolo 179, ele tem todo uma gama, uma receita de como você agir, cada servidor dentro da escola, o que ele pode fazer, antes de mandar para um conselho tutelar ou até mesmo para encaminhar para um boletim de ocorrência. Então existe toda uma sequência aí. Não é algo assim, você aprontou, foi pego fumando alguma coisa aqui, vou te fazer um BO. Com a polícia, né? Não. Antes disso tudo tem todo um processo. No momento, o diretor pega um funcionário, um professor, até alguém do conselho da escola, para fazer uma análise do que está acontecendo. Então não é unidirecional, tem que ser sim uma coisa mais aberta. Mais aberta no sentido de ter mais pessoas que estão tomando conhecimento daquele fato. Aí pega esse aluno, vai chamá-lo. Por que você fez isso? Sabe o que é? É que já faz meses que esse menino já me provoca, me humilha, toda hora ele faz alguma coisa. E hoje eu não aguentei, eu fui lá e fiz o que devia. Aí eu pergunto para você, onde está o erro aí? Quem está mais errado? Os dois estão. Sim. Hoje provocar e ele fica segurando aquilo tudo para ele, né? Mas agora por que disso? Porque ele estava sendo provocado? Pode ser que ele não tenha reclamado para ninguém porque ele não acredita mais no sistema. Sim. Porque se eu chegar para você, uma criança de anos iniciais, e ela fala assim, fulano de tal pegou meu estojo. Para você é uma bobeira, falar, tudo bem, dá o estojo dele de volta. Acabou. Mas para essa criança, esse problema é um problema gravíssimo. Então a maneira como ela enxerga esse problema, ele é além do normal. Seria para você, tipo, perdi uma nota de R$200. Exato. Né? Algo assim. Então, os valores de cada um estão dentro do contexto de idade também. Sim. Mas aí o que acontece? Esse aluno dos anos iniciais veio e reclamou. Mas esse que é mais adolescente, que já conviveu e já viu algumas diferenças sociais, ele chega para você e fala assim, eu sou, por causa da minha cor de pele, Violência contra o racismo, a gente por causa da minha cor de pele, então eu já sei que se eu falar, eu não vão acreditar em mim. Exato. Então a única medida que eu tive que tomar foi tomando uma atitude O Brasil é um parado por lei hoje, né? agressiva. E aí você vai ver que o contexto, ele está assim, pegando lá o gancho aí a questão da gente que trabalha no serviço público, na escola, né? Não só a escola, no caso estadual, mas municipal, ou até federal e até particulares, inclusive. Existe toda uma questão de regra e de posicionamento de como você vai agir na questão do racismo estrutural, do bullying, do cyberbullying, de tudo. Todos
Então, mas a hora que você pega esse problema, Tem informação, não né? é só você chegar e falar assim, ó, tô te punindo porque você deu um murro em alguém. Ah, mas ele me provocou. Esse aí ele me provocou, as pessoas deixam passar muitas vezes. Sim. Quando na verdade deveria ver, porque esse aí ele me provocou, esse que provocou virou a vítima agora, e na verdade ele tem culpa também. Sim, até você, vou puxar o gancho, alunos vieram me procurar. E falou assim, professor, eu estou me sentindo sufocado, porque eu estou sofrendo bullying na escola. Porque, pela até mudança dele, mudança de gênero, eu vou chamar a minha mãe. E a minha mãe tem pavio curto. Falei, então, primeiro, ainda bem, você veio falar comigo, você vai falar com o seu coordenador de escola, ou sua coordenadora, também não vou citar onde foi a escola, e você vai se resolver lá. Aí acabou chamando os alunos, chamou os que estavam fazendo agressão contra ele. A partir dessa conversa não houve mais o problema. E já passar para a mãe vem aqui, tem o pavio curto, e conversa primeiro, conversa vocês entre os alunos, vê uma maneira, né, de vocês amenizarem isso, ter um pouquinho mais de empatia entre um e outro. Se resolveu, Edivaldo. Tem um ditado chinês, né? Que, acho que é chinês, não me falaram que era chinês, não tenho certeza se é chinês ou não é. Que fala assim, quando você tem um problema, você conta ele no mínimo para 10 pessoas. Sim. Quando você chegar na 10ª pessoa, seu problema já é pequeno, por maior que ele seja. Porque você já contou tanto que você falou e você também está entendendo aquele problema. Então você já está vendo que aquele problema pode ser resolvido de uma outra forma. A questão da conversa dentro de um conjunto, de um coletivo de alunos que estão cometendo esse ato de agressão, né? De bullying. Também né? A questão do gênero aí. Sim, vem de fora, Edivaldo. Vinha de fora, ó, vinha do ônibus que ele pegava, Certo. junto com o coletivo dele, vinham lá do ônibus e entrava dentro da escola, acontecia aqui e retornavam para o mesmo transporte, acontecendo a mesma coisa lá, entendeu? Mas isso tem motivo, tem porquês de estarem acontecendo isso aí. Se você pegar a nossa sociedade brasileira, muitas coisas eram enrustidas. Exato. Agora as coisas estão declaradas. Sim. E as pessoas não têm mais medo de mostrar o que elas são. Sim, Principalmente quando se trata da bipolarização da política. Eu não vou perguntar a posição de cada um aqui, porque não é o caso. Mas quando estávamos numa disputa alguns meses e anos atrás sobre a questão política, isso separou famílias. Por quê? Porque as pessoas começaram a se identificar com aquele político da sua preferência e começaram a mostrar que tem semelhanças com aquele político ou não. Então daí, eu não vou também entrar no contexto, mas... dentro de uma casa hoje tem 2 partidos políticos, pai, filho. Aí você pega uma família, que ela é estratégica, melhor, ela tem fundamento tradicionalista, né? Você teve uma criação, uma formação educacional na qual você acredita naquilo. Aquilo passou a ser uma verdade para você que ela é incontestável. Quando ela é incontestável por você, você não dá espaço para novas ideias. Sim. Quando você não dá espaço para novas ideias, você não tem aceitação das novas ideias. Você não dá espaço, não tem aceitação. E se não tem aceitação, tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que você aprendeu é avesso a você, ou seja, é contra. Daí as pessoas começaram a mostrar esse outro lado. Ou de uma coisa muito aberta, ou de muito restrita, fechada. E aí começou essa guerra. Essa guerra destruiu a família, a escola ficou dividida, todos os setores ficaram divididos. Inclusive pela questão do gênero. A questão do gênero se tornou, então, algo que era um ponto a ser alcançado pelos dois lados. Por quê? Eu não posso mostrar que eu sou contra o gênero, porque se eu mostrar, muitos dos meus eleitores vão ser contra mim também, porque tem algum familiar que é do gênero. Exato. E aí isso só piorou. Então, como a Sofia estava comentando, né, a questão depois da pandemia trouxe à tona os monstros. Os monstros que cada um guarda dentro de si, que não mostra para ninguém. Sabe relacionamento de namorado? Quando está namorando, tudo é lindo, maravilhoso. Sim. Você não, né, nem pum você solta perto da namorada ou do namorado. Mas depois de um tempo você começa... Poxa, agora eu não tenho como esconder mais essa máscara, então é assim, assado. E as famílias dorianas, né, as margarinas, não existem mais, né, Edivaldo? Não.
Nunca Que eu existiu, achei né? Esse modelo americano de se viver, né? Tomar café da manhã, todo mundo ali, todo mundo apaziguado. O que eu achei muito interessante que você colocou foi essa questão deste manual dentro da escola. Eu penso que isso é totalmente necessário. E se houvesse uma leitura, um acompanhamento, um entendimento sobre isso, muitas questões seriam evitadas. Sim. Então, por exemplo, não chegaria até o Conselho Tutelar, consequentemente não chegaria até o Ministério Público e haveria, digamos assim, uma possibilidade de menor violência dentro do contexto escolar. E eu volto a falar o seguinte, essa questão de causa e consequência, ela é fundamental. Quando você bem colocou, mas o aluno deu um soco no outro. Para chegar nessa situação, olha, houve chão para chegar nessa situação, né? Então, eu volto a falar, na minha modesta opinião, eu estou falando como ex-professora, como uma pessoa que viveu o magistério e agora eu estou num outro contexto. Falta, gente, falta o entendimento, falta essa leitura, falta essa informação, digamos assim, sobre regras, sobre legislação. A meu ver, muita coisa poderia ser evitada. Com certeza. E por que o distanciamento da comunidade seria melhor se a comunidade estivesse participando mais da vida ativa na escola? Sim. No contexto geral? Lógico. Na verdade, a gente está falando de uma coisa que como se fosse coisa isolada, né? Escola. O que trazer a família para a escola? Então, escola, família e sociedade é uma coisa só. Na verdade, a escola é só um pedaço desse processo. A escola, ela não pode se tornar o principal. É um dos personagens. O Estado é o que fomenta a escola. A família é o que fomenta o Estado. Então, uma coisa está ligada à outra. Não tem como você tirar uma coisa da outra. É um bloco só. Quando a gente fala dentro de uma aula, fala assim, você tem que aprender isso porque o mundo lá fora está errado, está equivocado isso daí. O mundo lá fora é aqui dentro. Aqui Começa dentro daqui já. é o Eu mundo gosto lá de trabalhar fora. com eles, jogar assim, que descendência você é? A minoria sabe de onde veio, Edivaldo. E é triste isso, hein? Eu sou descendência italiana, professora, eu sou portuguesa, eu sou misturado, eu sou meio indígena, eu sou negro. Tem uns que não abrem a boca, não sabem de onde veio, Edivaldo. Mas Não tem aquele diálogo em casa, né? Não Com tem. seus filhos. É aquela história. Essa toda a questão também, a gente parte depois para a questão musical, né? Hoje, eu não sei o que eles estão ouvindo mais. Então, É dificultoso isso pra gente começar a fazer um trabalho também. Mas em casa só ouvi isso. Meu pai, minha mãe, minha avó, sei lá o quê. Tem gente que vocês não conhecem esse tipo de filme, não. mas isso tudo é normal. Isso aí não tem problema. Isso aí, no meu ponto de vista, aí é o menor problema. Porque funciona assim, ó. Um dado momento o cara tá ouvindo aquele, como que eu posso dizer? Aquele tipo musical que talvez não te agrade, eu não te agrade. Ontem eu conversei na sala sobre isso. A ele agrada, a família dele agrada. Sim, eles gostam mais desse tipo de... Mas mesmo nesse, como que eu posso dizer quando eu falo do estilo musical, tem variações também. Por exemplo, eu gosto de rap. Eu gosto muito de rap. Eu gosto de rap tipo do Racionais, Sim. mas também gosto de Expressão Ativa, que é evangélico. Não é bem evangélico, mas assim, quase no gospel. E tem umas mensagens muito boas. Por que isso? Porque eu fui criado lá em São Paulo, na Zona Leste. Lá tem muita violência. A violência que a gente está se referindo aqui não é uma violência simples, né? Uma coisa bem mais direta mesmo. Mas dentro da comunidade lá existe um respeito grito muito da grande. liberdade deles, né? Existe um respeito muito grande. Mas eu gostar de rap não quer dizer que eu não tenha conhecimento de uma música clássica. E não quer dizer também que eu não tenha conhecimento de uma música pop, ou rock, ou qualquer coisa que seja. Na verdade, eu gosto disso. Mas eu também, uma hora ou outra na minha vida, eu estou escutando outra coisa. Ainda porque se eu tiver num ambiente, num consultório, eu vou estar tocando alguma coisa, não tem como lá mudar, sintonizar os canais. Você vai ouvir. Vai ter que ouvir. Então você vai tomar conhecimento. Hoje é uma diversidade. E hoje ainda mais por causa da questão da internet, né? Muito mais. Uma hora ou outra você vai se ver com aquilo.
uma maneira. Respeitar também. Tem que né? respeitar. Se identificam, né? A questão toda da família vir para a escola, essas diferenças não implicam em nada, não vai gerar problema nenhum. E quando eu faço atendimento a alguns pais aqui, eu tento acolher da melhor maneira possível, porque é como eu gostaria de ser acolhido também. Tem que trazê-los, Edvaldo. O Tem. aluno que às vezes é agressivo, tem que trazê-lo para perto da gente, não distanciar. Mas não pode ser uma questão de você achar que tem que passar a mão na cabeça. Exato. Porque o que acontece? Teve um aluno que eu chamei, veio ele com um familiar dele. E aí ele veio e achou que podia falar o que quisesse para mim na frente do familiar dele. Falei, senhor, me desculpe. Falei, olha, aqui você está numa escola, você respeita, porque não é bem assim, não. Eu sou responsável por estar sendo chamado aqui porque você fez isso, isso e isso. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não fui violento com ele. Sim, Eu só claro. mostrei que ele tem que seguir uma regra ali. E o familiar que estava ali presente, ele entendeu, porque eu conversei com ele depois de lado. Eu falei, ele precisa entender, porque aqui ainda é uma escola. Se ele faz isso, ele entra no fórum, por exemplo, ele vai fazer isso aí. Não. o Ele senhor não vai preso. fazer, Ele que vai respeita haver, mais lá. porque vai haver consequências. Então, daí eu Ele falo, está no lugar de juiz. eu estou citando um local. Veja que eu não falei que o fórum é um lugar lá fora. Entendi. Né? Sim. Porque é uma extensão, tudo é uma extensão. O que a escola faz? Ela vai preparar para se tornar um cidadão de bem. Só que para se tornar um cidadão de bem, a família tem que ser de bem também. Tem que ser de bem. E como uma família é de bem? Dentro dos seus limites. Só que a gente não pode chegar e crucificar uma família quando vir numa reunião de pais. Quer ver? Vou dar um contexto para você. Temos 3 turnos numa escola parcial, manhã, tarde e noite. Geralmente, qual horário que é a reunião? O pessoal da manhã, De qual manhã horário? à tarde. De manhã. O cara está trabalhando. Como que ele faz? Vamos ver. A da tarde, que hora que é a reunião? À tarde. Ele está noite. trabalhando. A noite é da noite. Senão aqueles que têm turno noturno, a maioria já está no seu limite. Mas alguns ainda vêm. O que acontece? A gente tem que ver algum tipo de mecanismo, e até uma coisa para se pensar, que você fazer tipo uma enquete, utilizando todo esse sistema digital, qual dia seria melhor para te atender? Aí você fala assim, mas um vai falar que é sábado à noite, outro vai falar que é sábado de manhã, Exato. outro vai falar que é sexta-feira. Não, a gente vai ter ali uma estatística. O dia que a maioria for premiada, é o dia que você deve chegar com a comunidade escolar e falar, então vai ser nesse dia. E abre um segundo horário. Só que para isso precisa de conscientização. Precisa também que o professor só dê aula numa única escola, coisa que o fato dela não é assim. Não é Tem professor essa que a dá aula em realidade, 5, né? 6 escolas. Teve um amigo meu que pegou aula aqui, Tapira, em Mogi Guaçu, em Águas de Lindóia, em Amparo. Quer dizer, como que esse cara vai conseguir fazer alguma coisa? Então, o sistema todo está de uma maneira que precisa ser ajustado. Enquanto ele não for ajustado, qualquer coisa que a gente fale aqui é uma mera Pode fala. mudar ano que vem? Pode. Sim. É uma mera fala. Se eu quero que venha pai e mãe ou algum responsável numa reunião, eu preciso também propor algo que seja viável. Eu não estou colocando isso como uma justificativa para a ausência, porque sempre alguém pode vir. Ou pode até mandar um recado para o filho, olha, eu não vou nesse dia, posso ir no outro dia? Exato. Só que nem isso a gente recebe. E aí eu sei que foi aí que você tocou. Porque você não quer uma coisa pior, com tanto celular, com tanta coisa digital, eu tento falar com algum pai ou com alguma mãe, Ninguém às vezes, aprende. você não consegue. Ninguém Porque já aprende. mudou umas 3 ou 4 vezes o celular. Muda. Teve um dia que o menino aqui, ele torceu o braço, a princípio só torceu o braço, mas estava roxo, eu ligava para a mãe. Eu tentei de tudo. Eu devia ter, acho que 8 telefones lá para você ligar. E cada um que vem, você vai acrescentando Sim. baixo na linha. Com muito custo, a mãe me deu retorno. E aí ela chegou, ela falou assim, tá roxo, se piorar, eu vou levar. Não, eu falei, mãe, Já? por favor, a senhora sai daqui, o hospital é bem ali, ó, leva no hospital agora. Bom, resumindo a história, o menino tinha fraturado o braço em 2 unidades. Você imagina se ela espera à noite e a agonia que esse menino já estava sofrendo. Agora, a mãe, ela é desatenta? É. Infelizmente é. Mas por que ela está assim? Porque ela está aprendendo dentro de um contexto social que As só se a obrigações. coisa chegar num ponto que não dá mais, né? e daí eu volto naquela história, você pegou o cara dando soco, mas você não viu todo o processo. E a gente na escola está vendo todo o processo do menino que se machucou e tudo mais. Ele se machucou sozinho, tá?
a propósito. Pegar uma fala, um gancho de uma professora. Antes saía na porrada, né? Bem antigamente. Nossa, não tinha isso daí agora? Era a lei de talião, né? Agora se leva, dente a por maioria dente. se leva ali pro xingamento, rede social, na internet, essas ações todas aí. Mas Então, aí tem um detalhe, a gente tem que tomar cuidado. Essa lei de olho por olho, dente por dente, é do Código Hammurabi, isso aí é uma das É primeiras bem leis. antigo. Mas aí Código como... o quê? Hammurabi. Hammurabi, É. como quiser. A questão é, qual lei se aplica a todo mundo de forma uniforme? Porque essa lei que a gente está citando agora, do olho por olho, dente por dente, não vá pensar você que se você fosse um nobre, você estaria sujeito a essa lei, você não estaria. Isso era só para quem era da Para classe quem era pobre. servo, né? Para quem era da classe Escravo, pobre. servo. Então a coisa é assim, você tem uma lei, se a lei, o cara tem um advogado bom, ele se safa. Se o cara não tem, ele se ferra. Então, desigualdade. desigualdade Dura é que eu social. tenho que concordar com isso. A gente tem- Infelizmente, A com gente dor tem, no vai entrar em coração, outro campo aqui que eu acho que não tem fim mais. infelizmente, com dor no coração, como eu falei a para você, sociologia eu tenho que concordar com o que você está colocando. Por exemplo, né, eu vou fazer uma breve citação agora. As pessoas me perguntam muito, como é que é essa questão da lei? Você que está estudando, nós temos a Constituição, nós temos as leis complementares, nós temos as leis ordinárias. Então nós temos aquilo que nós chamamos de pirâmide de Kelsen. Vem sendo respeitado? Aí eu deixo a resposta para vocês refletirem sobre isso. Então, quando você falou agora qual lei é utilizada, se você pensar no artigo 5º da Constituição de 1988, esse artigo 5º, ele é completíssimo. As pessoas seguem, as pessoas entendem, as pessoas interpretam isso do modo como deve ser respeitado? Infelizmente não. E aí onde é que a gente esbarra? Na família que traz o aluno para a escola e delega a educação básica para a escola. No momento que você atende o pai e que você fala, epa, eu sou diretor desta instituição e aqui primeiramente o senhor vai me ouvir para depois o senhor fazer a sua colocação. Então, gente, nós trabalhamos com essa relação de causa e consequência o tempo todo. O tempo todo nós trabalhamos, não sei, aí eu já não posso falar, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu no meu caso? As pessoas perguntam, você voltaria para uma sala de aula? Eu penso que eu até voltaria, com outra visão, com outro tipo de pensamento. E não é o pensamento de passar a mão na cabeça, como você bem colocou agora, não é isso. É no sentido de dizer o seguinte para o meu aluno: você quer ser um cidadão de verdade? Se você quiser ser um cidadão de verdade, um cidadão de bem, né? Os caminhos da vida, né? Dois caminhos da vida. Você vai procurar trilhar este caminho aqui. Entendeu? Por quê? Porque se não houver o percorrer o caminho de um modo mais justo, não vai ser possível a melhora. O que você tem a dizer sobre isso, dona Sofia? Que nem você falou do aluno que veio falando mais alto com você. Hoje em dia os alunos, eles, não só aqui, mas assim, eles não respeitam mais as pessoas que Jovens, estão né? acima deles. Não é porque, eu mando aqui, mas assim, uma questão de respeito por saber mais do que você. Hoje em dia, quase nenhum aluno respeita. Não respeita o professor, não respeita o próprio diretor. O aluno próprio, né? Não respeita ele mesmo. Ele mesmo se coloca em situação que ele acaba se ferrando. Porque ele não sabe respeitar, não sabe se colocar no lugar dele. Ele recebe você acha que o aluno recebe ao longo do tempo que ele está numa escola esse tipo de instrução para ele ter respeito? Olha, eu acho que nem eu falei, assim, que ele não vem de casa. Você ter um respeito, eu acho que é mínimo. Já vem de você isso, entendeu? Vem de você. Eu posso ter educação
Posso não ter educação não, mas eu sei que eu tenho que respeitar uma pessoa que é mais velha do que eu. Isso é básico de uma sociedade. Você já nasce com isso, eu acho. E aí, se você já não nascer com isso e ainda você não receber uma orientação, fica nessa. Então, mas o que eu disse, geralmente as pessoas abordam essa questão, tipo, olha, você é um aluno. A definição da palavra aluno é uma questão que vem do latim, né? O A significa negação, é não. Sem luz. Sem luz. Sem luz. Mas o aluno, nesse caso, é no contexto de conhecimento, Sim. né? Então, é um aluno que está procurando conhecimento. Ele recebe, você acha que ele recebe essa instrução de respeitar os mais velhos na escola? Não. Nunca nenhum professor fala isso? Não, fala, mas assim, não absorve. Mas eu Ele- acho que ele recebe, mas ele não- recebe, mas não absorve. A gente não já saiu de absorve. casa, a mãe falava, né? Respeita o seu professor hoje. Sim, Eu mas vou lá saber como é que foi seu dia. Quando é que um pai fala isso hoje? Vou lá saber como é que você está agindo dentro da escola. Vai, como é que um professor... Algum pai esteve aqui para falar com vocês, tipo 10, 20 anos. Oi, tudo bem? Eu queria conversar com vocês para saber como é que está o andamento do meu filho na escola. Eu A não tive ser isso. Fora da reunião? Eu tive isso. Ótimo. Ontem eu recebi. Eu Você tem uma tive. ideia? Fora da reunião, A né? gente vem imprimindo Fora da reunião. uma cultura diferente aqui. Pelo menos do pessoal da tarde, que é a pessoa que está mais presente, né, Sim. em relação ao ensino médio, que é um pouco menor. Assim, vem sim pai aqui, vem mãe, fala, ó, você tem que ver como que está, Que bom. rendimento do meu filho. Tem. Ainda acreditando no ser humano, né? Não, mas isso acontece, é como eu disse. A questão da consciência coletiva, ela vai até um certo ponto do abismo. Depois ela vê, eu vou cair, vou me esterpar, de forma geral, então vamos recuar um pouquinho. Daí começa a haver uma mudança. Essas mudanças elas vão ocorrer. Se a gente estiver numa escola e não acreditar que vai haver uma mudança, então de nada vale a gente estar numa escola. Exatamente. Então- Tem que acreditar que aquilo que você está fazendo rumo à mudança vai dar certo. Então é aos poucos, é uma coisa muito pequena, é um pouquinho de cada vez. É um trabalho de formiguinha, mas E tem aí que é bom acreditar também, que vai vai dar certo. incentivar eles também, fora ou dentro aqui. Arte, cultura, o esporte, acho que é muito importante isso na vida dos alunos, enquanto cidadãos, enquanto até tiveram na nossa vista, que é o 3º ano do ensino médio, né? É, Depois mas- eles começam a trabalhar. Mas aí, vamos lá, vamos pegar então a questão do que pode interferir e transformar o que seria uma possível violência numa coisa diferente. Hoje, no contexto escolar, estou falando de forma geral, não estou falando aqui. O que uma escola oferece? 7 aulas diárias, com uma turma da manhã e da tarde, e 7 também à noite. As 2 aulas são online, mas tem 7. Aí o aluno chega às 7 da manhã, ele vai ficar até um determinado momento para ele ter um intervalo, recreio, depois ele volta, ele fica até meio-dia e 35. Você aguentaria ficar todo esse tempo dentro de um espaço? Não. Hoje Por não. obrigação, Era sim. 5 aulas, né? Mas- Eram 5 Cinco ou 6 no Por máximo. prazer, Hoje não. Por prazer, não. Fala assim que é prazeroso, é mentira, porque é desconfortável. A gente está aqui alguns minutos, já estou desconfortável nessa cadeira, né? Eu já estaria andando por aí, porque eu já sou desse estilo meu. Então, é assim. Daí, ele vai receber uma informação ali dentro do contexto da escola, da qual não é interessante para ele naquele momento. Aí ele vai se desinteressar, então ele vai desviar o foco dele. Tem um livro que foi escrito pelo Daniel Goleman, chama Foco. É o mesmo cara que escreveu, o mesmo escritor, o cara é falta de respeito, né? Inteligência emocional, tá? E ele fala que tem muitas empresas hoje em dia que você vai participar de uma reunião, a primeira coisa que eles falam é para o funcionário dar uma caixa, coloca o teu celular aqui. As pessoas terem foco. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Daí o cara tá lá, tá tendo uma aula de algo que para ele não faz nenhum sentido. Porque a escola está oferecendo aquilo porque ela é obrigada a oferecer uma grade curricular. Olha o nome, grade, parece prisão, né? Parece prisão. Grade curricular. E aí, um currículo. Aí o cara fala assim, não dá nada a ver, eu vou ficar no meu celular. Entendeu? Tá. Aí você diversifica a questão escolar. Tipo, temos uma Olimpíada, esse ano tivemos. Voltamos, né? Mais de 20 anos. A gente consegue fazer um passeio lá para São Paulo, para Campinas, na Estação Ciência, Ótimo. né? Parque de Foram diversão. no parque de diversão, com instrução pedagógica.
Então, teve uma festa junina que a gente fez algum evento que atrai o aluno. Então, o próximo passo é Vamos assim, ter agora quando a gente tiver segunda-feira, esse evento, então procure não usar o celular nesse evento. Ah, mas eu quero tirar uma foto, tá um pouquinho antes de terminar, você pega o celular. Entendeu? Por quê? Porque você vai fazer com que as pessoas vejam uma coisa que está ficando de lado a cada dia mais, para encerrar aqui, que é o lado humano. Interesse, você falou uma coisa fundamental. Você falou em interesse, ó, 2 meninas que estão aqui na nossa escola são musicistas, uma até não estava quase tocando mais, então despertou interesse esse evento de segunda-feira na Ridas para começar a tocar de novo. Nós vamos se apresentar. Muitas que não dançavam mais começaram a dançar, então eles estão todos engajados. Nossa, que legal, vamos participar, a gente vai apresentar, né, para a Se elas direção não de fossem dançar, eu ensino. ia punir todas elas. Então, é um interesse. Muitas querem fazer aula de dança agora com professores especializados em Itapira. Vão entrar em academias. Teatro à tarde? Sim, o teatro da Beth despertou interesse, né, Edivaldo? Então tem que ter uma semente ali, ó, futucando ali, ó, pra desabrochar. É simples de resolver o problema. É simples e ao mesmo tempo é difícil. Por quê? Ele é simples porque você já sabe a solução. E ele é difícil porque você movimenta toda uma engrenagem. Então, não uma única, várias engrenagens. Exato. Então, as outras engrenagens têm que estar sintonizadas com o que você deseja também. Então, tem que comprar a ideia. Então, tem que absorver a ideia, como a Sofia falou, e fazer aquilo que se tornar real. Aí você fala assim, mas e se não der certo? Pô, primeiro faz. Sim, Se não der certo, depois a gente pensa no que a gente errou para a gente corrigir no próximo. exato. Faça parte do processo, depois verifica como que Nós acontece. abrimos as portas, né? Os alunos só restam passar por elas. Gente, muito obrigada. Não vou estender Nós é que mais, agradecemos. pessoal. Edivaldo, querido, nosso professor de história, viu, gente? Viu que ele foi escafunchar lá no passado, qual que era mesmo? Pode? Hammurabi. Hammurabi, gente. Né? Ó, não sabia. Pode ser que eu aprendi, mas acabei esquecendo. Sofia, querida, nossa aluna está despedindo da escola esse ano, né, Sofia? Sexta-feira é o último dia. Tá aqui desde, Segunda-feira desde o 6º ano? Não, tô desde o primeiro. Ah, você veio desde o 1º ano. Que legal. Mas trilhou uma trajetória aqui Sim. dentro, né? Cris, faz também parte da obrigada família. por Eu é que tudo, agradeço. gente. Obrigada para quem assistiu. A live vai tá aí no Facebook, vai ser compartilhado, depois vai para o YouTube. E eu agradeço, né, esse bate-papo. Eu acho que é importante, né? Deveriam fazer sempre, né, gente? Pra mim foi um prazer. Deveríamos estar sempre discutindo, porque tem pessoas que gostam até de estar, assim, não tem oportunidade. Às vezes é uma coisa tão assim inviável, vou ver alguma coisa na internet, algum pensador, algum filósofo, sociólogo. Mas não, somos de Itapira, né? Você não é da Zona Leste, Não, né? eu sou de Itapira. Agora eu moro aqui, sou Agora daqui. em Maraquê. Sou daqui. Estava falando só para você estar Sim, mas é legal. Você veio de uma cidade grande para uma cidade interior. Eu gosto demais daqui. Sim. Sou fã de Itapira. Sou itapirense. Itapirense. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, Valeu, tchau. gente, valeu. Valeu.